Olá, gente! Então, ó, finalmente vou fazer aqui o pão na panificadora, tá? É o jeitinho assim que eu vi que a massa conseguiu dar certo, mas eu não asso na panificadora, tá? Eu só faço a massa aqui, aí depois que ela estiver prontinha, eu vou esticar e vou assar no forno. Aí depois vocês vão estar acompanhando, tá bom? Então eu vou falar mais ou menos aqui o que eu uso da medida. E depois ela vai para panificadora. Então, como vocês viram no vídeo, vai ser essa receita meio que o pão na panificadora, mas na verdade é a massa, né? Porque depois vou assar no forno. Então, gente, vou colocar aqui. Brainha tá aqui do meu lado, meio que me ajudando, né, Brainha? Uhum. Fala oi. Oi. Vai, aperta aí pra mamãe, que eu sempre dou uma olhadinha, gente, porque eu anoto todas as receitas, porque são tantas receitinhas, às vezes a gente pode esquecer. Então a gente vai começar com 2 copos de água, né? Geralmente vai ser a filtrada, né? Eu uso aqui a do garrafão. Então vão ser 2 desses. Na verdade, deixa eu mostrar pra vocês. Ele vem na panificadora esse copinho e essa colher aqui medida, tá? Mas é a mesma coisa, ó. Eu tô usando essa, mas é a mesma medida. Aqui tem 240, deixa eu até ver, só não sei se vai focar. Aqui tem 240 ml e aqui também tem 240 ml. Isso aqui, na verdade, é uma xícara, né? Então, eu vou usar 2 xícaras de água, tá? Eu coloquei uma e o Brainha vai ali pegar outra. Pegar mais um, que são 2 copos, no caso, 2 xícaras, tá? 2 copos não. 2 xícaras de água filtrada, né? A água que você usa aí. Tá bom? É que eu costumo usar aquele outro, porque esse aqui eu deixo pra pegar a farinha. Então, pra não ficar molhando nem nada, eu já uso aquele, tá? Mas você pode usar esse aqui normal, né? Até porque ele é o que já vem na panificadora, tá bom? Então, vamos colocar os 2, né? Então, são 2 xícaras de água. E depois, Brainha, sempre eu gosto de sempre confirmar, né? Uma colher sopa açúcar. Então, vamos lá. Então, gente, eu vou estar usando esse açúcar branquinho, mas tenho usado aquele orgânico ou demerara, tanto faz, tá? E assim, gente, se você gosta do pão mais doce, sempre o açúcar, e deixa eu explicar uma coisa. O açúcar vai ser sempre colher de sopa, tá? A colher de sopa é esse lado aqui. Então, se você for aumentar ou diminuir, açúcar sempre aqui nessa colher, tá? Desse lado aqui que é de sopa. E sal, gente, vai ser sempre esse lado aqui, tá? Que vai ser a colher de chá. Ele vem escrito, ó, nessa colher. Não sei se vai dar pra vocês verem, né? Porque é transparente. Mas assim, seja você quer mais de doce, né? É sempre a colher de sopa. E se você quiser mais salgado, o sal vai ser sempre a de chá, tá? Você nunca vai colocar açúcar aqui na de chá ou sal medindo aqui pela de sopa, né? Principalmente sal, gente, porque sal, né, é pouco mesmo. Então, se você quiser, ó, na minha receita eu vou usar 1 de açúcar, tá? Ó, eu vou usar 1 colher de sopa de açúcar. Chá de sal. De sal. E eu tô usando esse sal rosa, pode ser o sal que você usa aí, o branquinho, né, o normal, gente. Então, vão ser, ó, 2 de chá de sal. Como eu falei, açúcar sempre sopa e chá sempre vai ser o sal. Só que se você gosta da massa mais docinha, eu, no caso, como eu mostrei aqui, eu uso 1 colher de sopa de açúcar e uso 2 de chá de sal. Mas se você quiser ir mais pro doce, você vai usar 2, no caso, né, de açúcar, a de sopa, e aí o sal você só vai usar 1, tá bom? A gente aqui já prefere ele mais puxado pro sal. E aí depois vai ser o quê? É o azeite, 2 né? colheres de sopa de azeite. Então, e aí nós vamos para 2 colheres de sopa. Pode ser de azeite, isso. Pode ser óleo também, tá? Se vocês não tiverem azeite, pode usar o óleo. Mas eu gosto de usar azeite, tá? Então vão ser 2 de sopa de azeite.
Aí se você não tiver azeite, vai ser o óleo, tá? Tranquilo, normal. Então, 2 de azeite. E agora nós vamos colocar a quantidade de farinha, não é isso, Brian? 5 copos de farinha de trigo. Isso, então, nós vamos agora para farinha de trigo. Na verdade, a farinha de trigo, né? Eu tô usando farinha branca, gente, normal, tá? Na verdade, para essa medida aqui, eu achei que assim, para ficar um pão bem grandinho, né? E aqui somos em 5, eu tenho feito com 5 e tá dando certo, tá? Mas eu fazia com 6 eu não achei legal. E teve vezes que eu cheguei a fazer com 3 ou com 4, eu achei que 5 ficou uma medida assim, ideal. Então nós vamos colocar 5 copos, né? No caso, 5 xícaras, tá bom? É a mesma medida daquela, do outro que a gente usou de água, que os dois são 240 ml, tá bom? Então vamos colocar os 5 aqui. E sempre nessa ordem, tá? Que eu falei pra vocês. Colocamos aqui os 5 copos. 4 colheres de chá de fermento. Isso, e aí agora nós vamos usar o fermento. O meu tá aqui, ó, nesse potinho, que é o fermento que vem no pacotinho, gente, no sachê. Só que eu compro uma embalagem maior, que rende muito mais, e coloco aqui no potinho, tá? É esse aqui, ó. Ele é próprio mesmo assim pro pão e é pra você usar mesmo na panificadora. Então vão ser quantos, Braia? 4. 4, ó, tá? E o fermento também, gente, é sempre a de chá, tá bom? Então vamos usar... A gente faz meio que um buraquinho aqui, ó, pra colocar, tá? Coloca sempre aqui assim, ó, no meio. Então vamos colocar 4 do fermento. Então, gente, agora colocando, esses são já os ingredientes. Eu vou posicionar aqui pra colocar aqui na panificadora. Deixa eu só mexer na câmera, só um instantinho. A minha panificadora já está ligada, tá? Já liguei na tomada, deixei na tomada. E agora a gente só vai colocar o cestinho aqui, que a gente colocou os ingredientes na ordem, tá, gente? Assim que eu falei, porque eu tô seguindo de como vem mesmo na revistinha. Ela tem uma revistinha que vem várias receitas, né? Mas aí você vai acabar mudando, né? Pra você ver o que se encaixa aí melhor na sua família, né? Então essa aqui foi a que ficou mais ideal assim pra gente. Então você só vai encaixar ela aqui, ó. Encaixei, coloquei. Vou abaixar e vou mostrar aqui pra vocês qual vai ser a função que eu uso. Como eu mostrei pra vocês, já coloquei. E aqui, gente, a função que eu vou usar vai ser massa, tá? Aqui ela já vem, ó, não sei se tá focando, tá aqui, ó, 8 massa. Então, nós vamos aqui na opção e vamos colocar aqui, ó, no número 8, tá? Que vai ser massas. Pronto, tá vendo? Ó, vai ser 1h30, ela vai bater essa massa e vai deixar minha massa aí prontinha. É rápido. E aqui, ó, ligamos e ela começou, ó. Tá? Então ela vai aí começar a bater, a mexer. E daqui a pouco eu venho mostrar assim o processo, né? Daqui a um tempinho, ó. Agora ela começou, tem 1h30 ainda aí. Tá? E daqui a pouco que ela tiver mais assim, tiver já mexido mais a massa, que ela ó, tá mexendo ainda. Aí quando tiver já tudo juntinha, mais juntinho assim, aí eu venho aqui e mostro pra vocês assim, tá bom? Mas aí é basicamente isso, gente. Aí o tempo aí que ela fica é o tempo que a gente leva pra organizar tudo aquilo que bagunçamos, né? Tá bom? Então daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tá com 1h04. A massa já bateu assim, agora ela meio que tá... Descansando. Descansando, né, Brainha? Uhum. Tá até meio quentinho aqui, gente, a panificadora. Tá? Mas eu acho que deu pra vocês verem, né? Então agora acho que tá nesse processo aí de descanso, tá? Depois eu vou estar mostrando aí mais pra vocês. Então, gente, tá aqui, ó, faltando 15 minutinhos, né? Pra acabar aí, ó, a massa tá ali descansando e vai crescendo, tá vendo? Ó, como já tá alto. E aí é isso, gente, tá bom? No caso, esse ciclo, né, massa, você vai deixar até zerar. E aí, ó, ela já bateu, ela misturou.
Aí ela aquece um pouquinho, né? E aí vai descansando a massa. Ela faz todo esse processo. E aí você também pode fazer as receitas assando o pão aqui ou fazendo desse jeito que eu faço, né? Eu coloco nesse ciclo massa, vou tirar a massa, vou abrir, pode rechear ou pode fazer um pão normal e colocar pra assar lá no forno, né? Tá bom? Então, gente, depois que tiver prontinho, né, na panificadora, ela apita e aí ela volta lá a numeração, ela zera, né? Você vai pegar essa massa, vai trabalhar numa bancada ou na mesa, onde você tiver espaço para trabalhar essa massa, né? No caso, assim, coloca farinha de trigo e mexe, tá? No caso, é só uma trabalhadinha, só porque ela sai meio que um pouquinho úmida. Então, você vai colocar um pouco de farinha, tá vendo? Ó, eu abri ela um pouquinho, coloquei na bancada, meio que dá uma trabalhadinha ali com a farinha de trigo para tirar um pouquinho daquela massa que parece que ela vem ainda às vezes meio grudando, né? Às vezes ela cresce mais, às vezes ela cresce menos. E eu vou dividir em dois, tá? Já fica com uma forma untada, geralmente com manteiga, né? E farinha de trigo mesmo. E a forma, gente, o modo de fazer vai a critério, criatividade de cada um. Tá bom? Então eu trabalhei, dividi em duas, tá vendo? Com a farinha de trigo. E agora vai ser só abrir. Eu tirei um pedacinho ali, ó, porque o Braia tá aqui comigo, né? Vocês estão ouvindo aí desde o início ele me ajudando. Então, se você não tiver um rolo como esse, ó, eu tenho um rolo mesmo de massa, você também pode estar fazendo com uma garrafa de vidro, que também dá certo, tá? Não pode ser plástico, porque não vai ter a firmeza. E aí é só abrir, tá vendo? Essa massa, ó, do jeito que eu tô fazendo. E aí seria nesse momento, assim, você abre e antes de enrolar ela, você poderia rechear queijo, presunto, né? O que você quisesse. Mas eu tenho feito assim pro dia a dia, então eu faço ela sem nada mesmo. E a gente passa manteiga ou requeijão. Tá vendo? Ó, estica, deixa ela bem fininho, o máximo que você puder assim. E eu só enrolo, gente, ó. E se o recheio tivesse dentro, eu enrolaria com o recheio dentro, tá? E a forma eu vou estar usando essa, como eu falei, criatividade de cada um, tá, gente? E agora eu vou enrolar a outra. E aí eu mostrei pra vocês um pouquinho, ó, do meu ajudante que também tava fazendo a massinha dele também. Eu deixei a massa descansando, geralmente meia hora a 1 hora você deixa descansar, né? E ela geralmente vai dobrar de tamanho, aqui ela poderia ficar mais ainda, mas aí eu já quero assar, né? Deixar já prontinha aqui, ó, tá vendo? Fica bem fofinha, mas se você deixar ela cresce mais. E você pode fazer o formato que você quiser, na forma que você quiser, eu hoje quis fazer nessa aqui, tá? Aí Braia fez o dele, cadê Braia? Braia fez o dele aqui, cresceu um pouquinho também. Aí agora eu vou passar, peguei 2 gemas, né, e vou pincelar. Se você não tiver isso aqui, ó, pode usar acho que um garfinho também, tá? Geralmente dá certo. Então eu vou passar aqui, ó. E aí depois que já tiver tudo passadinho aqui, eu mostro pra vocês, tá? E lembrando também que a forma tava untada, tá bom? Eu tinha passado manteiga mesmo, margarina, né? E farinha de trigo, tá bom? Então, vou passar aqui e aí já falo, mostro aqui pra vocês. Já passei, ó, já pincelei todo o pão, o do Braia também. Agora eu vou levar no forno. O forno já tá, ó, pré-aquecido a 180 e vai ficar aí média uns de 30, 40 minutos. Vocês vão olhando, tá, gente? Porque aí é de acordo com a cor, né? Vocês vão vendo que ele vai começar a dourar e tal, mas no mínimo 30 minutos. E também é aquilo, né, gente? Depende muito do forno, né? De cada um. Mas você já sabe que no mínimo vai ser uns 30 minutos, tá? Mas pode ser 30, 40, aí depende, tá? Então eu não marco nem muito tempo ali, eu coloco e vou olhando, tá bom, gente? E aí agora vai ficar, eu nem vou marcar, aliás, eu até marco, pode até marcar aqui, vou colocar 30, tá vendo?
Aí depois que passar esse pelo menos 30, aí eu venho aqui e vejo, né, se ele vai estar bom com a textura, a cor, né, que eu quero ou não, tá bom, gente? E aí quando tiver prontinho, eu mostro aí pra vocês. O pãozinho já tá prontinho, ele não ficou os 30 minutos, como eu falei, vai depender da potência do seu forno. Ele ficou 20 minutos, se eu não me engano, 20 a 25, não chegou 30, porque tá vendo? A gente gosta dele mais clarinho, então vai depender da potência aí do seu forno e vai depender também da cor que você quer, né? Se ele ficar mais tempo, ele vai ficar mais moreninho, mas você tem que ter cuidado para não queimar. E a gente gosta dele mais claro. E esse forno tem a potência assim muito boa, então foram, eu acho que não deu nem 25, foi 20 minutos mais ou menos, tá? E ó, tá fofinho, ó, aqui também. Aí você faz, gente, o formato que vocês quiserem. Eu quis fazer nessa assim. Teve uma vez que eu fiz nessa forma assim e trancei, sabe? Fiz tipo uma trança. Ficou bem legal também, ó. Vocês veem que tá bem fofinho. Eu vou cortar aqui assim pra vocês verem. Vendo? Vocês veem que é macio pra cortar. Vendo, ó? Deixa eu tentar pegar, gente, é porque ele tá quente. Ó. Ó, um pão mesmo, gente, tá vendo? Ó, fofinho. E aí é assim, gente. Então, na verdade, né, como eu falei, é basicamente desse jeito que eu faço. Os ingredientes que eu falei pra vocês, eu vou deixar escrito aqui a medida, né, toda aqui na descrição do vídeo. E aí, como eu falei, tem receitas que vem no livrinho, que você pode assar também na panificadora, mas eu prefiro assar fora. Eu acho que ele rende mais porque se você assar na panificadora, você não pode aumentar a receita dessa forma, né? Você vai ter que seguir o padrão. E quando eu faço para assar no forno, eu consigo fazer esses 5, às vezes até 6 copos, né, de farinha de trigo. Mas eu acho que os 5, ó, tem um tamanho aí legal, né? Ideal. Assim, rende bastante, né? Tá vendo? E ó, como eu falei, fica fofinho, gente. Então é assim, gente, que eu faço, tá? E lembrando mais uma vez, o formato é como vocês quiserem. A forma que vocês querem colocar, o formato, tá? Aí vai a criatividade, né? E do jeito que você quer fazer de cada um. Tá bom, gente? Até o próximo, então. Beijos!